Xitsonga política, política hili rimi la wena. Xitsonga política. Então, gente, essa é uma live surpresa que eu decidi fazer de forma unilateral para, pronto, comentar sobre alguns assuntos, algumas coisas que eu tenho visto de forma independente. Meu pensamento, aquilo que eu acho sobre algumas coisas. Primeiro, eu tenho visto muitos comentários aí sobre o encontro entre o presidente do povo e o presidente do governo. Algumas pessoas acham que deveria ter sido avisado isto numa live, outros não, mas porque o presidente é traidor, porque não fez live, entre outras coisas que as pessoas dizem. Mas é assim, duas coisas que eu posso dizer sobre isso é meu pensamento em relação a este assunto. Não falo em nome de ninguém, falo mesmo um pensamento muito pessoal sobre este assunto. Primeiro ponto, eu acho que nós passamos por uma situação traumática de sucessivos eventos de traição, e é normal que a gente tenha este sentimento quando nós estamos diante de uma possível situação semelhante. Mas isso pode ser simplesmente fruto daquilo que é a nossa, vamos dizer, projeção psicológica daquilo que nós já vivemos de antemão. Mas se vocês estiverem recordados, o presidente do povo, sim, tem prometido a transparência em tudo quanto ele faz, e sempre foi assim. A questão do diálogo não pode ser algo que levanta debates e possíveis, vamos dizer, suspeitas de traição, sei lá o quê. Primeiro porque o presidente do povo, em toda a sua extensão, em todas as suas aparições, desde que começou este imbróglio, foi claro, objetivo, que ele estava aberto para um diálogo, abrir parênteses, sincero, profundo, que respeite, acima de tudo, aquilo que é o sofrimento do povo, fechar parênteses. Ou seja, sempre, houve aqui alguma transparência ou uma indicação clara daquilo que eram os anseios do presidente do povo. Ele nunca disse que estava fechado ao diálogo, nunca disse que não queria dialogar. Ele sempre disse que ele queria dialogar, mas que o diálogo deveria ser um diálogo sincero, um diálogo profundo, que não objetivamente olhasse para os problemas pessoais dele, mas que olhasse para os problemas do povo. E acrescenta ainda que, ao longo da história, os diálogos, os acordos que foram firmados, sempre foram acordos que, digamos, eram para a partilha de benefícios entre os que estavam na mesa de negociação. E o povo saía sempre absolutamente sem nada. Então, que fique claro isso, que estou a esclarecer aqui. Estou, na verdade, a vos fazer perceber essa questão. Então, este é o primeiro ponto. Então, não devo vos assustar se haver diálogo, não é, entre duas pessoas, ok? Não pode vos assustar isso. Segunda coisa, que não é menos importante, é que quando se diz que vou ter um diálogo transparente, não significa necessariamente que tem que, vamos lá, dizer até aquilo que não pode se dizer naquele momento, não é? A transparência não pressupõe isso, basicamente. Se vocês puderem se recordar, o presidente teve antes um diálogo, uma conversa com o presidente Nhus.
Mas nós só ficamos a saber desta conversa depois que ele próprio explicou a natureza, os motivos e os contornos daquela conversa. Então, não foi basicamente antes, não é? Não foi antes. Até porque temos que ter alguma sensibilidade para perceber que algumas coisas ao longo do tempo podem necessitar de outro tipo de abordagens para que possamos chegar a um objetivo maior. Então, é preciso que a gente perceba isso. É por essa razão que logo que dialogou, não é? Houve aquela conversa, o primeiro contacto, porque nós não podemos também aqui fazer confusão das coisas, aquele foi um primeiro contacto que os dois tiveram, que abre o caminho para os próximos passos, não é? Para os próximos passos, que vai significar o quê? Que terão, a partir deste momento, trabalhos que vão ser feitos e que todo o povo vai ficar sabendo. Vejam só a diferença. O acordo feito lá no Joanquim-San, até aqui eu posso perguntar para vocês, quem já teve acesso àquele acordo? Quem já leu aquele acordo? Se você já leu o acordo, pode escrever aqui. Eu li o acordo, sei o que é que tem naquele acordo. Alguém teve o draft daqueles termos de referência ou sei lá, alguma coisa? Creio que a maioria não. A maioria de nós não teve acesso daquele documento. Então, é isso que nós chamamos de falta de transparência. Porque o documento discute sobre os problemas do povo e o povo não tem acesso. Mas agora, vejam só, em contraste, o VM teve o encontro às 21 naquele dia, e dia seguinte ele já fez uma live a explicar o que é que se tratou naquele encontro, tá bom? Então, isto significa o quê? Significa que cai por terra, ok? Essa questão de traição, etc. É verdade que nesta senda não são todos que concordam com a metodologia, nem com, vamos dizer, a abordagem da luta. Todos nós concordamos que tem uma luta a se fazer, mas a forma de lutar, para algumas pessoas, tinha que ser outra. É por essa razão que eu brinco aqui, recebo constantemente mensagens de jovens, até nos comentários, a dizer que, olha, quanto é que custa uma arma? Nos dêem armas, queremos lutar, queremos guerra. Eu recebo muito comentários até aqui no Facebook sobre isto. Olha, a minha visão sobre este assunto, primeiro eu acho que a paz, quando tivermos oportunidade de tê-la, sem ter que passar necessariamente por situações de derrame de mais sangue, etc., nós temos que considerar e abraçar essas oportunidades. Porque como país nós merecemos isso. Então nós temos que amar tanto o nosso país que considerar uma guerra ser a última alternativa quando se esgota absolutamente todas as possibilidades. Eu olho as coisas assim. Mas também sinto que, às vezes, nós não temos a dimensão, ok, e a profundidade daquilo que nós desejamos, não é? Daquilo que nós desejamos. Falamos de coisas como guerra, sei lá o que, como se fosse acordar de manhã, tomar chá, escovar dentes, pegar a arma, começar a disparar, não é? Eu acho que não é basicamente assim. Precisamos ter alguma consciência daquilo que nós queremos, o impacto que isto vai ter nas nossas vidas e naquilo que nós hoje somos, com todas as peripécias, todos os problemas que nós podemos enfrentar. Há coisas que, ao desejar, precisamos de fazer uma análise profunda, uma análise exaustiva sobre o risco de entrarmos num abismo sem saída. Então, queria dizer essas coisas. E se vocês recordarem muito bem, podem avaliar o histórico de tudo quanto nós falamos ao longo deste processo, ao longo desta luta. Nós nunca fomos contra um caminho de pacificação do país. Não, nunca fomos sobre isso. Nós sempre defendemos que haveria espaço para se sentar à mesa
mas que ao acontecer isto, o ponto principal da agenda tinha que ser, em primeiro lugar, o povo, em segundo lugar, o povo, em terceiro lugar, o povo. É verdade que, neste momento, a discussão foi no nível daquilo que são as prioridades neste momento. Eu que sou profissional de saúde, quando tu tens um paciente, ok? Um paciente que se encontra em situação de crise ou tem um trauma físico, etc., tu tem que saber que primeiro tu tem que estabilizar o paciente. Por quê? Se tu não estabilizar, primeiro na área de psicologia, se você tiver um paciente que está num ataque de pânico, está com tremores, está fora de si, primeiro é estabilização. Então, assim que tu estabilizas o paciente, tu estás mais preparado para poder seguir o processo psicoterapêutico. Então, isso significa o quê? Significa que era necessário estabelecer-se ou estabilizar-se aquilo que era, neste momento, uma preocupação, porque tem pessoas feridas, ainda com balas no corpo, tem pessoas que perderam, tem crianças órfãs, tem pessoas que estão a viver traumas, com perdas significativas, e tem jovens que estão neste momento, porque para nós que estamos aqui no Facebook, pode até parecer fácil, não é? Pode até parecer fácil, mas vocês têm que saber que neste momento que eu estou a falar, tem pessoas, ok, que estão no mato, jovens que estão no mato, há jovens que não dormem em casa, ok, não dormem em casa porque são perseguidos, sequestrados pela polícia ao ir durante a noite, enquanto dormem, são visitados nas suas casas. Então, são esses jovens até que têm sido fundamentais nessa luta. Então, tínhamos que criar condições, tem que se criar condições para que essas pessoas possam ter a sua integridade física mantida. Porque se nós insistirmos em querer usar ou nos afastar ou negar um processo de diálogo, queremos, vamos assim, sepultar a diplomacia neste processo, mesmo nós que estamos aqui na linha de frente a lutar convosco, vamos estar definitivamente numa situação em que não poderemos mais, porque amanhã vocês poderiam acordar ouvir que Cremildo se foi como os nossos outros irmãos se foram. Então, era necessário estabelecer essas prioridades. Isso significa que, estou a responder aqui às vossas questões, vocês colocam muitas questões. Isso significa que é tudo? Não, não é. Por isso que este foi um contato inicial. Só que foi um contato inicial extremamente produtivo, porque definiu-se aí coisas importantes. O que é que segue? Segue, obviamente, outro nível de discussões que tem mais a ver com a vida dos moçambicanos. Nós não queremos nada para nós, de forma assim pessoal, não é isso que nos interessa. Nós só queremos um país normal. Quando nós tivermos um país normal, um país funcional, nós teremos, ok, a capacidade, ok, nós teremos a capacidade de trabalhar e fazermos aquilo que melhor sabemos, não é? Nós queremos um país normal. Então, outras discussões profundas, mais técnicas, que requerem um trabalho vigoroso, vão ser feitos, relacionados com o custo de vida, tal como vocês já podem imaginar. Agora, é verdade também que a essas alturas existem algumas pessoas que acham que o caminho era outro, não é? O país é todo nosso, essas opiniões todas são relevantes, que sejam debatidas, mas que o objetivo final de qualquer posição que a gente tomar tem que ser lutar pelo nosso país. Se vocês recordam-se, o nosso lema é "Este país é nosso". Primeiro, depois "Salve Moçambique". Então, essas duas preposições, "Este país é nosso, salve Moçambique", pressupõe efetivamente, primeiro, reconhecer que o espaço onde nós estamos, o nosso país, nos pertence, mas também há uma responsabilidade. Desculpa aqui, a bebê está a chorar hoje, decidi fazer a live aqui onde estavam todos.
Então, significa também que temos uma responsabilidade para com o nosso país. Temos que amar tanto este país que temos que salvar o país. Então, existem caminhos diversos que podemos tomar para salvar o país. E um dos caminhos é esse de diálogo. Então, se há esse espaço para a gente dialogar, nós vamos dialogar. Agora, há quem diz, não, mas a Frelimo não respeita os acordos, quem garante que desta vez vão respeitar os acordos. Isso também é verdade, sim, é tão verdade, ok? É tão verdade que não posso ser ingênuo aqui dizer-vos que a Frelimo vai 100% respeitar as coisas como elas devem ser. É por essa razão que nós temos que ter aqui duas coisas. A primeira coisa é que a Frelimo não respeitou os acordos anteriores ao longo da história, mas o povo não era esse, os jovens não eram esses. A consciência política, o nível de fiscalização que nós temos desse governo não era o mesmo que nos anos ou nos acordos anteriores. Há um momento da vida que aqueles acordos, primeiro, podem não ter dado certo porque eram cingidos a, vamos lá, a acordos bilaterais. Renamo, Frelimo, parecia que interessava apenas aos todos, mas agora nós estamos numa situação que a Frelimo, assim como o governo, vai negociar com o Venâncio. O Venâncio apenas é o porta-voz do povo. Eles estão fazendo negociação com o povo. E é um povo que acordou. Então, isso significa que não acredito que somos tão estáticos que, ao ponto de achar que nós vamos nos manter da mesma forma, na mesma proporção, para o resto da vida. E quando isto começar a nos aparecer na nossa consciência, vamos perceber que as coisas em Moçambique nunca voltarão a ser como eram antes. Escrevam isso que eu estou aqui a vos dizer. As coisas em Moçambique nunca voltarão a ser como eram antes. Então, a consciência de que as coisas nunca voltarão a ser como eram antes deve nos encher de tal esperança para que entendamos que, por mais complexo que o Partido Frelimo seja, nós, como povo, somos mais complexos ainda. É isso que me leva à minha segunda hipótese. Qual é? Nós não estamos a Gemetmusi. A Gemetamusi, não sei como é que eu vou explicar aqui. Eu cresci numa zona tradicional. Então, depois de pilar o milho, quando termina, tem que se guardar. Musi é aquela... Como é que se chama aquela coisa, amor? Aquele pó de pilar, para indicar que já se terminou. Aqui nós não vamos deixar, ou melhor, não vamos guardar o pau de pilar. Continua efetivamente nas nossas mãos, porque vocês devem entender uma coisa. Essa luta só está a começar, né? Essa luta está a começar. Não existe lutas dessa natureza que duram 2 dias, 3 dias. Nós só estamos a começar. E por via disso, por causa deste entendimento, espero que vocês percebam bem o que eu vou dizer aqui, nós, neste momento, estamos a nos dar oportunidade como país de dialogar sobre as nossas diferenças, consertar o nosso país, inserir ideias para o desenvolvimento do país. Mas isso não significa que não estamos aptos para amanhã, se necessário, a gente envergar todas as nossas energias para lutar por este país. Não é isso. Não é isso. Então, nós continuamos. Tonga política, política ibe rimi la wena, Shitonga política.